Às 18, o tema para a nossa manhã é a chave chamada oração. A chave chamada oração. Chover no molhado, perguntar se você já teve ou tem alguma dificuldade, alguma questão a ser resolvida. Chover no molhado, perguntar se você tem algum problema, alguma dificuldade para resolver no decorrer da semana. Talvez tenha pessoa que terá coisas importantes para resolver no decorrer da semana. Talvez questões que exigem um cuidado bastante excessivo. E não é fácil para ninguém. Não é fácil na vida de ninguém. Todos nós. Começa pelo pastor, pelos músicos, pelos diáconos, até a última pessoa, na última fileira, na última cadeira, até aquele que fica na portaria acompanhando e ajudando na entrada dos irmãos. Não é fácil para ninguém. O negócio é que muitas vezes, na dificuldade, cada pessoa ela tem um tipo de comportamento. Ela tem um tipo de situação, um tipo de dificuldade, ela enfrenta de uma maneira. Isso aí é aquilo que nós devemos de nos atentar na manhã de hoje. Então, a proposta é pensar, problema todos nós temos, dificuldade todos nós temos, mas como cada um vai enfrentar a sua dificuldade? Como cada um vai encarar a dificuldade? Ainda essa semana eu passei a noite com meu pai no pronto-socorro. Vocês sabem, porque eu tenho mantido vocês ao par do assunto. Não pude estar aqui juntos. Sei que foi joia, foi muito joia a reunião das mulheres, né? Muitas das irmãs que estão aqui participaram, gostaram, foi falar da atividade, até pessoas que não estão conosco no dia a dia chegaram a comentar, fiquei sabendo que teve uma atividade legal lá na igreja. Foi joia, graças a Deus, deu tudo certo. Agradeço a você que ajudou, que participou também. Eu não pude estar aqui, eu estava acompanhando meu pai. E lá no pronto-socorro, eu estou fazendo uso dessa figura, por quê? Dessa ilustração, por quê? Porque Jesus, ele disse assim numa ocasião, o médico, ele não vem para quem está bom. O médico, ele vem para quem está doente. E ali eu pude observar naquele pronto-socorro, a gente vai pensando, e vai olhando, e vai avaliando as questões. Eu penso do mesmo jeito que você pensa. Todos nós pensamos, e graças a Deus por isso. Tinha um rapaz, eu não sei falar, não me preocupei em ir perguntar, ou falar, ou intrometer no assunto. Mas tinha um rapaz que estava muito incomodado, muito agitado. Um rapaz que ele estava amarrado na maca, as mãos amarradas, os pés amarrados. Em um dado momento precisou amarrar o peito dele, Bezerra. Amarrou o peito. Mas ele gritava, a maca chegava a pular, tremer, de tanta força que ele manifestava ali naquele lugar. E ofendia a enfermeira, ofendia médico, quem passava por ali. Eu fiquei olhando, e pensando junto com aquilo que nós temos proposto para a manhã de hoje, falando, partindo do texto que Jesus diz, o médico não vem para quem está bom, o médico vem para quem está doente. Me faz entender uma coisa, falo sobre problemas, sobre dificuldades, sobre como cada um costuma resolver as suas dificuldades. Tinha ali pacientes que estavam entregues, tinham pacientes que estavam conscientes, tinham pacientes que estavam acompanhados. Aliás, tinha paciente que estava acompanhado até demais, tinha roda de gente à volta do paciente, coisa que não ajuda em nada, ainda atrapalha. O hospital não é um lugar para... mas não é um problema meu também, né? Ou não sei. Um monte de gente, aí médico quer passar, enfermeiro quer passar, tá lá um com sacola, outro com bolsa, outro com não sei o que lá, tudo à volta de um paciente. Enfim, então, cada paciente recebe de um jeito o tratamento. Cada paciente está sendo ali ministrado pelos médicos e está recebendo de uma forma. Tem aquele paciente que está recebendo, está entendendo, está
tomando a posse da administração, né, do medicamento, do acompanhamento médico, calmo, tranquilo, outro agitado, outro muito agitado, outro nem agitado, nem muito agitado, outro apenas e tão somente entregue ali, sujeitado àquilo que vai sendo feito na vida dele, alguns acompanhados, outros por força de lei, porque tem faixa etária que pede acompanhamento, tem faixa etária que não pode ter acompanhamento. O fato é, cada paciente recebe de um jeito o tratamento. Isso me fez pensar, que cada um de nós, no decorrer da nossa vida de fé, na condição de enfermos, como o próprio Jesus ele falou, cada um de nós vamos sendo ministrados por Deus. Em nossa vida, cada um está sendo dosado de algo. E Deus ele sabe exatamente o que e como fazer na nossa vida. O fato daí como cada um de nós acabamos recebendo a ajuda, como cada um de nós recebemos a instrução ali da enfermeira, do enfermeiro, do médico ou da médica, como cada um reage. Então as dificuldades, elas vêm. Muitas pessoas, elas têm a dificuldade de não saber, por opção de não querer saber. Outras têm dificuldade por não compreender, até quer, mas não compreende. Outros têm dificuldade porque aprendeu, mas escolheu não praticar. E há ainda aqueles outros que aprenderam e entenderam, e aí seguem aquilo que a Bíblia ela fala: sujeitai-vos, pois, a Deus. Quando está sujeito a Deus, deixar, através da palavra, Deus trabalhar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, trabalhar em nós. O texto selecionado para nós pensarmos na manhã de hoje vai mostrar isso. A importância de orar sempre. A importância de nós nos mantermos em oração. Por quê? Porque dado momento, cada situação, cada questão exige de nós uma estrutura, seja física, seja a estrutura emocional, seja a estrutura sentimental, seja a estrutura espiritual. E se nós não estivermos estruturados, nós sucumbiremos, nós cairemos, nós seremos tombados. E Jesus falou disso também quando ele diz: vem o vento, vem o rio, vem a chuva, bate na casa, a casa cai. Mas por que a casa cai? Porque a casa foi construída na areia em vez de ser construída na rocha. Mas por que é construída na areia em vez de ser construída na rocha? Porque muitas vezes a pessoa ouve, mas ela não quer trazer a palavra para a prática. Então não falta ouvir, falta praticar. Falta praticar. Então, qual que é a conversa de Jesus? O Gabriel, você nos ajude? Isso, eu vou conversando, nós vamos conversando, eu vou pedindo, você vai andando com o texto, tá? Então, Jesus contou aos discípulos uma parábola. Qual a finalidade da parábola? Está aqui, ó. Para mostrar-lhes que eles deviam orar. Orar quando? Sempre. E nunca desanimar. E nunca desanimar. Bom, então a conversa de Jesus ela tem uma finalidade, ela tem um porquê. Orar sempre e nunca desanimar. A conversa ela gira em torno disso. Nunca desanime. Nunca desanime. Pastor, eu tenho questões para resolver na minha vida. Bom, o texto de hoje ele vai te convidar a não desanimar nunca. Mas não sou eu quem está escolhendo algo para conversar com você. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Você orou, você saiu de sua casa e você veio para cá para ouvir Deus, eu tenho certeza. Você não veio para cá por causa de mim, você veio para cá por causa de Deus. E o texto ele mostra, Jesus contou uma parábola. Com a parábola ele tinha uma intenção. Qual era a intenção? Ensinar, mostrar para eles que devemos orar sempre e desanimar nunca. Aí eu vou conversando, você já sabe o jeito que nós costumamos conversar, vai trazendo aplicação para o dia a dia.
Pastor, eu tenho uma dificuldade no casamento. Bom, dificuldade no casamento, eu falei no início que era chovendo no molhado, mas vou continuar chovendo no molhado. A intenção da conversa é orar sempre e não desanimar nunca. Pastor, eu estou passando uma luta com meu filho, passando uma luta com a minha filha. Bom, a orientação de Jesus, o conselho de Jesus é orar sempre, desistir ou desanimar nunca. Pastor, eu estou passando por uma dificuldade profissional, uma dificuldade financeira. Bom, já entendemos que o conselho é orar sempre, desanimar nunca. Pastor, eu estou lutando com uma dificuldade pessoal. Eu tenho uma dificuldade que está difícil de eu vencer. Eu até estou tentando vencer, mas não estou conseguindo. Bom, o conselho é, a intenção de Jesus conversando com eles naquele dia e conosco hoje, o conselho é esse: orar sempre, desanimar nunca. Então, duas coisas que devem andar junto de nós o tempo todo. Dois entendimentos. Primeiro, a oração não pode faltar. A oração não pode ser banalizada. A oração não pode ser deixada de lado. A oração não pode ser apenas e tão somente para os momentos difíceis. A oração, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz: orai sem cessar. Orai continuamente, segundo a NVI. Orar continuamente. Lógico que ninguém vai ficar parado, joelho dobrado o dia inteiro. Vai lá o João, o patrão chega, olha para o João, se tem contato com o patrão lá ou é só com o diretor? Com o patrão? Chega lá o patrão, vê o João, joelho colocado no chão. O que você está fazendo, João? Estou orando. Mas por que você está orando, João? Porque está na Bíblia, que é orar sem cessar. Lógico que o irmão, a irmã sabe disso, o João sabe disso também, todos nós sabemos disso. É estar o tempo todo ligado em Deus, porque orar é manter comunhão com Deus. Quando nós oramos, nós mantemos a comunhão com Deus. Ainda outro dia, eu conversava com uma pessoa me procurou pedindo ajuda. Pastor, preciso de ajuda. Pois vem para o templo, que eu estou no templo, nós conversamos. A pessoa veio para o templo, nós conversamos, e ela apresentou as dificuldades e tal. E essa pessoa, ela disse: mas olha, eu oro, eu estou orando, eu estou jejuando. Ok. Aí eu comecei a fazer algumas perguntas. Eu já tinha entendido alguma coisa. Eu queria ter certeza para poder falar com propriedade. A orientação bíblica. Fui fazendo algumas perguntas e a pessoa foi respondendo aquilo que eu estava perguntando. Foi fácil de entender. Uma pessoa que disse, eu não sei se ela disse, eu não acredito, não penso que a pessoa vai mentir, não tem por que mentir, não é? Ela disse: não, mas eu oro, eu jejuo, eu inclusive fiz campanha lá com o meu pastor tal, a pessoa que não congrega aqui conosco. Mas você está fazendo assim, assado, cozido e frito. Você está fazendo uma coisa importante que está na Bíblia, que é orar. Mas antes da oração, Jesus falou da importância da vigilância. Então você precisa, em primeiro lugar, vigiar. Depois orar. Você está orando, mas você não está vigiando. Você não vigia, por isso que você está com esse rolo todo para você desenrolar. É um cuidado, a chave chamada oração. Aí a Bíblia ensina para nós o dever de orar sempre. Só que a minha oração, por vezes, ela acaba não tendo o efeito esperado ou desejado, porque antes da oração, Jesus ele falou uma certa ocasião: é importante que tenha vigilância. E se não houver vigilância, a oração ela será neutralizada. Não que Deus não tem poder para responder a oração, mas Deus não pode negar ou quebrar um princípio estabelecido por Ele na palavra dEle. E na palavra dEle Ele ensinou: vigia, tem que vigiar, depois orar. Se eu não sou uma pessoa que vigio, eu vou fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer, tal, do meu jeito e pronto, aí depois eu vou orar. Só que eu já fiz um monte de coisa que não era para fazer. A minha oração ela acaba ficando inoperante, ela fica inócua, ela não tem sentido. Não porque Deus não me ama, não porque Deus não me quer, não porque Deus não quer responder a nós, mas porque nós não estamos observando princípios estabelecidos por Ele
para que nós possamos viver uma vida tranquila. Quem está entendendo, diga amém. Está ficando claro? Diga aleluia. Lucas 18:1, a intenção de Jesus, a conversa de Jesus, mostrar a importância de orar sempre e não desistir ou desanimar nunca. Independente da situação, você não pode desistir, você não pode desanimar. Ah, o senhor fala isso porque para o senhor está fácil. Não, eu falo isso porque está na Bíblia. Se não tivesse na Bíblia, eu não estaria falando. E se está na Bíblia, é possível nós praticarmos. Senão, não estaria na Bíblia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado acima do que pode suportar. Antes, com a tentação, Ele dará também o escape. Você pode até ser tentado a desanimar, você pode até ser tentado a desistir, você pode até ser tentado a fazer coisas que não são legais, que não são produtivas, que não vão contribuir em nada na sua vida. Mas a Bíblia ensina para nós que Deus, Ele não nos dá nada ou não permite que nada aconteça na nossa vida sem que nós tenhamos condição de suportar. E Ele nos dá uma saída, Ele nos dá o escape. A oração é uma forma de nós acharmos aí eu vou usar um termo, a luz no fim do túnel. Pastor, eu vim para cá e eu não consigo ver uma luz no fim do túnel. Pois comece ou intensifique a sua oração. Estou pensando em desanimar, estou pensando em desistir. Não desanima, não desista. Ore e ore e ore sem cessar. Ah, eu estou orando já faz tempo. E está vigiando? Porque às vezes está orando, mas não está vigiando. Quando eu não vigio, é aquela pessoa que pega eu estou orando para Deus me livrar. Vou pegar um exemplo, tá bom, irmão? É um exemplo assim, só para facilitar a compreensão. Eu estou orando para Deus me ajudar a vencer a bebida. Tenho problema com bebida. Estou pedindo para Deus, estou até jejuando, para Deus me ajudar a sair da bebida. Não saio da porta do bar. Estou vigiando? Não deixo os amigos da pinga. Estou vigiando? Vou ter resposta na minha oração? Dificilmente. Pode acontecer? Pode, porque Deus ele trabalha na regra e nas exceções. As exceções são dele, a regra também é dele. Mas é muito difícil. Se eu quero vencer água, eu tenho que aprender a vigiar antes. Então, primeiro versículo. Vamos para o versículo de número 2. O primeiro ponto eu frisei com você, não desista nunca. Segundo ponto, ele se importa. Vamos lá, Lucas 18:2. Gabriel, ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. Um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Quer dizer, agora nós estamos diante de uma pessoa que essa pessoa ela não tem temor de Deus. Ela não está preocupada com o sobrenatural. E tem gente que vive assim. Tem gente que leva a vida desse jeito. Volta naquilo que eu comecei conversando. Tem gente que abre mão. Primeiro porque não sabe. Segundo porque não quer saber. Terceiro porque aprendeu, mas não está nem aí. Quarto porque a pessoa simplesmente ela abre mão de colocar em prática aquilo que ela aprendeu. Então, o modo sobrenatural, que é o que eu tenho conversado com você nesses dias, ele precisa ser levado a sério. Não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito, disse Deus na palavra. Não é contra a carne, não é contra a sangue a nossa luta, mas é contra principados, potestades, hostes de maldade. O sobrenatural ele tem que ser levado a sério. Ele precisa ser levado a sério. Ele precisa ser encarado da maneira como ele deve ser encarado. Jesus, através da palavra, ele fala em um dado momento assim, você crê que existe Deus? O diabo também crê. E é interessante que o diabo não apenas crê, mas diz que ele crê e teme. Quer dizer, o próprio diabo teme a Deus, e tem pessoa que não teme. Tem pessoa que não tem temor de Deus. Esse juiz, tipificado ou exemplificado por Jesus na parábola, ele está dizendo, havia um juiz, esse juiz não temia a Deus. Com outras palavras, simplificando, ele não estava nem aí com o sobrenatural.
Ele não estava nem aí com o espiritual. Ele não estava nem aí com aquilo que acontece nas regiões celestiais. E é uma bobeira, porque acontece muita coisa nas regiões celestiais. Mas ele não estava nem aí. Não bastava ele não estar nem aí com o que acontecia lá em cima, ou acontece lá em cima. Ele também não estava nem aí com aquilo que acontecia aqui embaixo. E tem pessoa que é assim, eu não estou nem aí com aquilo que, se está na Bíblia, se não está, se o pastor falou, se o pastor não falou, não quero nem saber. E tem pessoa que, além de não querer nem saber do que é espiritual, não quer nem saber do natural. Esse homem, ele não temia a Deus e nem se importava com os homens. Jesus está usando a figura de uma pessoa que simplesmente, ela é egocêntrica, ela não está nem aí com nada, nem com ninguém. Ele está usando a figura de uma pessoa que não está preocupada, mas nem um pouco com o preço do feijão. E olha que o feijão está caro, mas o tomate está mais, né? Eu fui ontem pegar o tomate para o almoço, aí não deu para pegar tomate, não. Eu trouxe carne que estava mais barato. 13 conto o quilo do tomate. Tá doido? Tem gente que não está nem aí com nada. Não está nem aí com ninguém. Vamos ler a Bíblia, Gabriel, ajuda aí, para ficar mais fácil da gente conversar e pular para o próximo ponto. 2 Timóteo 3, verso 1 a seguir. Saiba disso, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Saiba disso, nos últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias, não preciso falar também, você tem visto, né? Muita coisa acontecendo, sinalizando que Jesus está muito mais perto hoje do que ontem. Não preciso frisar essa questão. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Tá, mas como que serão esses tempos terríveis? Como as pessoas serão? Olha só, os homens serão egoístas. Como que os homens serão? Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Interessante que eu estava lá no pronto-socorro, o enfermeiro foi me ajudar por volta das 3 horas, trocar a fralda do meu pai. Pedi ajuda, ele foi, nós trocamos a fralda. Ele estava dizendo assim, olha, que bom que você está aqui ajudando seu pai. Isso é uma coisa rara da gente ver aqui. Que o pessoal vem e encaminha alguém para acompanhar, porque tem que ter um acompanhante, e ele falou quantos e quantos idosos, velhinhos, como está o meu pai, que tem sido abandonado pelo filho, abandonado pela filha. Eu ouvi, a gente é obrigado a concordar, porque a gente sabe como que as coisas estão, e o texto da palavra de Deus, ele mostra isso, ó. Ingratos, sem amor pela família, irreconciliáveis, ou seja, que não quer reconciliação, não quer rever, não quer ponderar, não quer avaliar, não, comigo é assim, é uma vez só e pronto, tchau. Quantos e quantos que são assim? Quantos e quantos que são nariz empinado, topetudo, irreconciliáveis, é o termo usado aqui. Caluniadores, nos últimos dias, caluniadores, sem domínio próprio, pessoa descontrolada. Se está sem domínio próprio, quer dizer que está faltando a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Porque o Espírito Santo, fruto do Espírito, é domínio próprio. Se está sem é porque... Mas só que para ter essa lista de coisas aqui também, dificilmente estaria com a ação do Espírito na vida, não é? Vamos continuar a leitura. Ó. Cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. O ponto de número 2 mostra para nós o quê? Um juiz que não temia a Deus e não se importava com as pessoas. E às vezes é assim que nós nos deparamos no decorrer da nossa semana.
Nós nos deparamos com pessoas que não temem a Deus e não estão nem aí com a gente. Talvez você já se deparou com gente assim, que não tem temor de Deus, que não está nem aí com você. Faz, você que se vire, que se lasque, e pronto. E segue a viagem. Esse juiz era assim. Mas é interessante que Jesus está mostrando a característica desse juiz. Jesus está mostrando a característica desse juiz. E nós vamos ver no número 3, verso 3, naquela cidade havia uma viúva que se dirigia continuamente até o juiz fazendo súplicas. Faze-me justiça contra o meu adversário. O juiz estava ali para julgar. E o juiz, ele estava ali para resolver a questão daquela viúva. E a figura usada por Jesus da viúva é exatamente por conta de um contexto todo da cultura do judeu, que era machista ao extremo, onde a mulher ela era contada apenas e tão somente como reprodutora. A mulher não entrava no censo, a mulher não tinha voz, a mulher não podia fazer muita coisa. Aliás, a mulher não fazia quase nada, a mulher não era reconhecida. E se ela fosse viúva, acabou de piorar toda a situação dela. Então Jesus, ele usa a figura de uma mulher, o quê? De uma mulher assim, é a figura de uma pessoa que está totalmente desprovida de alguma força para fazer algo. Eu vi, não sei se você viu, está no link do R7, eu não costumo ver essas coisas, porque eu não gosto. Mas eu acabei vendo ontem, um rapaz numa loja, não sei se vocês viram, passou acho que até na TV isso daí, deve ter passado. Um rapaz numa loja, ele abordou a moça que estava atendendo, ele, não sei, porque não fala, não dá detalhes, ele acabou arrastando a moça para dentro do provador com a intenção de estuprá-la. Vocês viram? Alguém viu esse vídeo? Você viu, Rose? Na TV? Se está no R7, eu vi na internet, deve ter passado na TV. Eu imagino que aquilo gera uma coisa que o coração, ele dispara. Assistindo o vídeo, o coração fica disparado. Que covardia, o cara forte, o cara grande, arrasta a moça, pega a moça para o cabelo e traz. E a moça, coitada, dentro das condições dela, ela vai lutando, ela vai tentando fazer algo, resistir de uma maneira desigual, porque ele é muito mais forte que ela, até que chegam alguns rapazes, e esses rapazes acabam resolvendo o problema da moça. Não vou valorizar aqui a forma como eles resolveram, porque eles espancaram o rapaz até matar o rapaz. Não estou aqui para defender violência nem de um jeito nem de outro. A minha fala é mostrando a fragilidade daquela mulher, mostrando como aquela moça facilmente e fatalmente, com o passar do tempo, ela seria vencida por ele. Era só questão de tempo. Se não aparece ninguém para ajudá-la e para socorrer, era uma questão de tempo. Por mais que ela estava resistindo, mas ela seria vencida. E às vezes nós estamos assim diante de situações. Às vezes nós vivemos situações dessa forma. Nós estamos meio que assim, sem força nenhuma para fazer algo. Nós estamos, parece que, sendo sucumbido, engolido pela situação. Então Jesus, quando ele mostra a figura da viúva, ele está dizendo para cada um de nós: há momentos na nossa vida que nós estamos simplesmente sem ter o que fazer, sem ter força para agir. Não é que nós não queremos agir, não é que nós não queremos lutar, é que nós não temos como lutar, nós não temos como encarar a situação. E é por isso que ele está mostrando a figura de um juiz que não está nem aí com o sobrenatural, e menos ainda com os homens, e mostrando a figura de uma pessoa indefesa. Aí vamos para o verso de número 4, Gabriel. Por algum tempo ele se recusou. Ela falava: olha, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E ele sempre se recusando. Mas finalmente ele disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está a me... O que está escrito ali? Eu não tenho temor de Deus e nem temor dos homens.
Só que se tem uma coisa que eu não aceito, que eu não tolero, que eu não suporto, é que encham a minha paciência. E a minha paciência, ela está chegando ao limite. Essa é a fala desse homem, desse juiz. É exatamente esse o sentimento desse juiz. Ela está me aborrecendo, ó. Essa viúva me aborrece. Eu não estou aguentando essa situação. Eu já estou a ponto de perder a minha cabeça. Então o que eu vou fazer? Vou fazer justiça para que ela não venha me importunar mais. É a figura de uma pessoa que não teme nem a Deus e nem aos homens, mas que essa pessoa, sem temor de Deus e sem temor dos homens, sem respeitar os homens, ela sendo importunada, em um dado momento ela acaba cedendo, não porque ela quer ajudar, não porque ela quer ver a pessoa bem, não porque ela quer resolver o problema da pessoa, mas porque ela não quer ser importunada. Ela quer se ver livre dos incômodos do dia a dia. Aí o verso de número 6 vai nos mostrar o desfecho da história. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Ouçam o que diz. O que o juiz injusto disse? Eu não quero ser aborrecido, por isso vou resolver o problema dessa mulher, para ela parar de me aborrecer. Aí continua, ó. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ou dia e noite? Continuará fazendo-os a esperar? Agora Jesus ele está mostrando o contraponto da situação. Ele está dizendo assim, ó, o homem é injusto, o homem ele não teme a Deus, ele não está nem aí com as pessoas, mas ainda assim, para se ver livre da encheção de paciência, ele faz alguma coisa. Não é que ele queira ver as coisas resolvidas, é que ele quer estar livre de qualquer encheção de paciência. Agora, se até os homens que são maus se comportam dessa maneira, será que está aqui, ó, acaso Deus não fará justiça? Por isso a importância de orar. Porque se até pessoas más, se até pessoas ruins conseguem fazer alguma coisa, independente da motivação delas, nós não estamos aqui falando da motivação das pessoas, porque elas fazem qualquer coisa. Se até as pessoas conseguem fazer alguma coisa, quanto mais Deus. Em uma ocasião ele falou, se vocês que são maus, o seu filho pedir pão, você não vai dar pedra. E se ele pedir peixe, você não vai dar serpente. Se eu não me engano, é assim a figura usada por Jesus. Vocês sendo maus, quando o filho pede alguma coisa, você não dá algo mau, você dá algo bom. Quanto mais o Pai Celestial. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, nós devemos, como cristão, estou conversando com um crente, conversando, até onde eu vi, não tem nenhum visitante na manhã de hoje. Nós, como cristãos, nós devemos nos atentar. Estamos começando uma semana. É uma semana que se inicia. Uma semana para todos. Não é para um e não é para dois. É uma semana de trabalho para todos. É uma semana de situações a serem resolvidas para todos. É uma semana que todos têm questões que precisam ser encaminhadas, deliberadas, avaliadas e assim por diante. E muitas vezes nós nos vemos diante das situações como essa mulher. Indefesa, nos vemos sem ter muito o que fazer, sem força, Jorge, para conseguirmos resolver ou solucionar. A proposta de Jesus para nós pensarmos o dever de orar sempre e não desanimar nunca. Pronto. Pastor, mas o senhor está dizendo então que o problema que eu trago aqui dentro do meu coração na manhã de hoje tem saída, tem solução? Não, eu não estou dizendo. Quem está dizendo é Deus. Ele está dizendo que se até pessoas ruins, até pessoas más, até pessoas que não temem a nada nem a ninguém, muito menos a Deus, elas são capazes de fazer algo, quanto mais Deus, se você falar com Ele.
É orar sempre e não desanimar nunca. Vou citar alguns textos, nós não vamos ler os exemplos bíblicos. Você que gosta de anotar está anotando, vou citar aqui. Um dia o Abraão esteve orando pela família dele. Ia ser lançado fogo e enxofre na cidade de Sodoma, de Gomorra. A família do Abraão estava correndo perigo. O Ló e a família dele estava lá. Ló era sobrinho do Abraão. O Abraão orou pela família dele. E a Bíblia, eu vou falar a referência, você acompanha depois, estuda melhor na sua casa. Gênesis 18, do 23 ao 33. Abraão orou pela família dele e Deus salvou a família dele. Meu problema é a minha família, pastor. Eu estou com um problema na família. Bom, o Abraão orou e Deus respondeu. Eu acho que o exemplo de Abraão é muito interessante para a gente pensar, porque a cidade inteira foi destruída, só não foi destruída a família de Abraão. Pronto. Outro exemplo, 1 Crônicas 4, do 9 ao 10. Pastor, eu sou humilhado, eu sou envergonhado, eu sou injustiçado, não me dão valor, pastor, não me reconhecem, eu não aguento mais. Bom, tá bom, quer honra? Tá. Então vamos lá, 1 Crônicas 4, 9 e 10, vai dar o exemplo do Jabes. O Jabes, a Bíblia diz que ele orou a Deus, e Deus tornou o Jabes a pessoa ilustre entre os demais. A oração do Jabes mudou a história do Jabes. Pastor, o meu problema não é nem com honra, nem com família. Meu problema é recurso. Eu estou precisando de recurso. Eu estou precisando que algumas coisas aconteçam na minha vida, porque a minha vida está travada. Eu preciso de recursos. Eu preciso disso, daquilo outro. Mateus 9:38, Jesus diz: rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Se o seu problema é recurso, ore a Deus, que Deus vai te dar o recurso. Ore, peça, que Ele vai enviar. Jesus ensinou, ore, é só você pedir, que o que pede, recebe. Pastor, o meu problema é outro, estou precisando de livramento. Ou o livramento é para a pessoa, ou o livramento é para algum familiar. Estou com um familiar que está... Atos 12, do 5 ao 11, vai mostrar que o Pedro estava na prisão, mas na casa do Pedro a igreja orava, e Deus mandou um anjo naquela prisão, e o Pedro saiu ileso daquela prisão. Deus deu o livramento, finalmente. E assim nós vamos orar, vamos embora para casa, né? Pastor, o meu problema já é outro, é salvação. Eu estou orando para um familiar meu ser salvo, eu estou querendo ver um familiar meu ser salvo, eu vejo meu familiar fazer isso, aquilo outro. Bom, Romanos capítulo 10, verso de número 13, diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que invocar, será salvo. Creia no Senhor e será salvo, tu e a tua família. É oração, é oração. A oração, ela muda, irmão. A oração, ela muda. A oração talvez não seja o tema preferido dos dias de hoje. Que dos dias de hoje o tema preferido é a motivação, é aquela coisa toda, né, do dar um up aí, colocar o povo de pé, o povo feliz, o povo sorrir, e o povo, talvez a motivação da igreja dos dias de hoje seja essa. E o que muitas pessoas esperam ouvir não tem nada relacionado com a oração, porque a oração, ela exige da pessoa perseverança. Uma coisa é eu pegar uma frase pronta de alguém que falou, que pregou e foi editado, uma imagem que o pessoal edita e pega uma parte da mensagem, é aquela mensagem motivacional, aquela palavra para aquela hora. Outra coisa é eu pegar e eu saber assim, o negócio não está fácil, mas eu já aprendi o dever de orar sempre e não desanimar nunca. A chave que muda a história, a chave que vira a situação na vida do crente, a oração. Aí, meu irmão, minha irmã, é com cada um de nós. Não é nem com você, é com todos nós. Pastor, eu preciso que alguma coisa seja mudada na minha casa. A oração não costuma falhar. A oração
não costuma falhar. Até um compositor que nem sei que fé que ele professava ou professa até hoje, diz que a fé não costuma falhar. Né? Andar com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Realmente, a fé não costuma falhar. Isso é uma verdade. E quando essa fé ela é canalizada naquele que pode mudar toda e qualquer situação, aí a certeza da vitória ela se torna ainda maior. Vamos ficar em pé? E vamos orar. Vamos orar e entregar a Deus essa manhã, orar e pedir a Deus para que essa semente que foi colocada no nosso coração, ela germine, ela frutifique, o maligno não venha e não arranque, né? Como diz na parábola do semeador, que nós possamos manter a prática da oração. É a ferramenta que vai nos ajudar a mudar histórias. É a chave que Deus entrega para nós na manhã de hoje. Eu digo chave porque essa chave é uma das falas também dos dias de hoje, né? Virar uma chave, você tem que virar uma chave, tá? Então vamos virar a chave da oração. Pega a chave da oração e usa a chave, que você vai ver como que muita coisa vai começar a acontecer. Estou orando, pastor. Está vigiando? Não. Então começa a vigiar. Estou orando e vigiando. Então persevere, porque Deus vai te responder. Ele é fiel à palavra dele. Vamos lá? Meu Deus, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de pensarmos juntos nessa manhã, nessa palavra que o Senhor ministra ao nosso coração, trazendo o entendimento a Deus. Acredito nada de novo. Acredito algo que meu irmão e minha irmã já até sabem muito bem. Mas o Senhor é o Deus do Deuteronômio, que é a repetição, que faz com que a partir da repetição a informação seja fixada, gravada e praticada. Assim nos ajuda, porque eu não sei como está a casa deles, a vida deles, a família deles, mas eu sei que está na Bíblia sobre a importância e o dever da oração, e citei alguns exemplos. Há outros, citei alguns, onde a oração mudou a história. Que a bênção do Senhor, ela permaneça sobre a vida, a casa, a família de todos, em nome de Jesus. E que essa palavra frutifique. Se você recebe a palavra, recebe a oração, você diz amém.